Alô, amigos, canal Tricolaço, estamos aqui mais uma vez para falar das coisas do São Paulo. Obrigado a você que está aí com a gente também. E dê aquela curtida, inscreva-se aí, avisa os amigos que tem um canal legal para a gente trocar ideia sobre o tricolor paulista. Depois de Copa Sul-Americana, Tolima 0, São Paulo 0, terceira rodada, um jogo pavoroso, porque o Tolima é um time muito ruim, bem pior do que aqueles Tolima lá de trás que tentaram, de alguma maneira, incomodar os times brasileiros. E o São Paulo também é uma coisa terrível, terrível. Bom, algumas coisas vão ficando claras pra gente aqui, né? Tá claro que o problema do São Paulo não é técnico. E isso quer dizer o seguinte, não era para mudar? Eu acho que não era para mudar. Mas mudou para o Dorival é ruim? Não acho ruim. Gosto do Dorival também. Mas o Dorival está começando a sentir as mesmas dificuldades que o Rogério Ceni sentia. E o mais difícil dessa história toda é você ter que engolir algumas frases. Eu disse outro dia aqui num vídeo, cuidado com o que você lê e ouve por aí. Sabe? Existem narrativas, são grupos de pessoas que acabam se guiando pelo que ouvem, pelo que leem e criam uma forma só de analisar as coisas, usam inclusive a mesma palavra para definir. Então, por exemplo, eu não vejo as pessoas usando definhando o tempo todo, mas do São Paulo eu ouvi. As pessoas ouvem quem diz isso e aí fala assim, tá definhando. Pode ser, mas essa não é uma visão convicta da sua parte, é porque você ouviu ou leu alguém falando a respeito disso. E eu não quero que você leia ou escute ou veja, não é isso. Eu acho que a gente deve formar a nossa própria opinião a respeito do que nós estamos vendo. E se fiar em informação correta. Entendeu? Porque senão a gente pega só a superfície das coisas, só a manchete do jornal e forma um pensamento de acordo com aquilo. Então vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda narrativa que começou agora é a seguinte: com o Rogério, São Paulo ia cair. Eu acho impressionante as pessoas terem algumas convicções porque elas deduzem que vai ser assim. Então a narrativa é, com o Rogério, São Paulo ia cair, porque o Rogério não respeitava a fragilidade desse time e queria jogar como o time que se impõe. Isso é ridículo, porque querer jogar como o time que se impõe deveria ser obrigação de qualquer time de futebol. Do Mirassol, do Sampaio Corrêa, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio. Se você não tiver imposição, você não ganha jogo. Imposição ela pode acontecer quando você trabalha ofensivamente ou quando você consegue se conter, mas com imposição monta o seu contra-ataque também, né? Agora, aquele time que é presente no campo do adversário normalmente envolve o adversário e consegue ganhar jogos. Isso aí você precisa de jogadores bons para fazer, mas eles não precisam ser craques de primeira linha, né? Se forem craques de primeira linha, muito possivelmente você vai ganhar títulos. Se não forem, como é o caso do São Paulo, talvez com o tempo você melhore o nível de jogo e consiga ficar na tabela, no meio, ou em alguma posição um pouco mais razoável. E veja, isso não é se conformar com pouco. É saber que esse time realmente é muito limitado. E daí, aconteceu no fim do ano passado, o complemento dessa narrativa que é assim, esse time foi o Rogério que montou essa porcaria. Na verdade, teve uma entrevista no final do ano passado, e não foi só ele quem disse, Belmonte também disse em outras entrevistas, o São Paulo não tem dinheiro. E o São Paulo não podia mais se comprometer com aquele elenco do ano passado que custava um valor que o São Paulo não ia mais conseguir bancar enquanto não resolvesse seus problemas financeiros. Então a opção era tentar montar um time tão competitivo quanto aquele, mas que talvez tenha mais dificuldades porque vai custar mais barato, o que vai impossibilitar o São Paulo de buscar nomes de mais peso. Isso foi dito. Isso foi dito. Então o que o São Paulo fez foi trazer jogadores com características escolhidas pelo técnico e pela diretoria, porém que não eram jogadores de primeira grandeza porque o São Paulo não ia poder pagar. Então daí vem o Wellington Rato, daí vem jogadores como o próprio Marcos Paulo, que veio emprestado, está jogando bem, Caio Paulista, é a sobra, né?
Aquele cara que não está sendo aproveitado no time pode vir para reforçar seu elenco. É aquele meia que estava num time médio e que você achou que ele tinha boas condições, então traz para o seu elenco também. É o Erisson, que ficou disponível no mercado e que foi trazido, que é um centroavante que não é para você jogar fora. Mas, obviamente, o Erisson não é o Careca, não é o Gabriel Jesus, né? Não é o Pedro. Ele é um centroavante. Não é nem o Tiquinho Soares, hein, que é bom pra caceta. E podia ter sido melhor observado. Então, a partir daí, toda a história de análise desse time do São Paulo tem que ser feita em cima dessas limitações também. Então, o Dorival chega e encontra essa dificuldade conforme os jogos vão passando. Então, é a dificuldade da falta de jogadores por causa de departamento médico, é a dificuldade de não poder estourar alguns outros jogadores, aí você tem que alternar, como ele fez com o Arboleda, que não jogou sábado, mas jogou hoje. E aí não jogou com o Diego Costa, jogou com o Alan Franco, que até jogou bem. E assim você vai fazendo alternâncias de escalação com esse time. Uma hora você vai ter uma escalação razoável, uma hora vai ter uma escalação pífia, como foi a de hoje. E aí, obviamente, você vai ter um jogo pífio também. E é bom lembrar que o São Paulo, com todos os jogadores disponíveis, ainda é um time limitado, mas é muito melhor do que o time que estava em campo hoje, do que o time que estava em campo sábado, do que o time que perdeu para o Botafogo, do que o time que ganhou semana passada do Ituano. Você não tem o Caleri, você não tem o Galopo, você não tem o Wellington, que pelo lado esquerdo faz diferença nesse São Paulo, o Igor Vinícius, que ajuda mais que os outros laterais do lado direito. Então, todos esses jogadores que são importantes estão faltando. Fora Ferrarese, que volta só na segunda metade, se voltar. Thales Costa, que é uma baita opção para o meio campo, que vai demorar. Moreira, que quando não tinha lateral e ele entrava na posição, entrava bem. Tudo isso conta. Por que conta? Porque, ainda que seja limitado, esse time, com todos esses jogadores disponíveis, pode fazer melhor. Mas vai demorar para ter todo mundo junto também. O mérito do Dorival para mim, foi criar um time, a partir do jogo com a América, que ocupava mais o meio de campo e fazia mais pressão a partir dali, mas ele não repetiu essa dose contra o Coritiba e hoje porque faltou peça. E ele também quis experimentar. E ele viu quanto é ruim experimentar nesse São Paulo de tão poucas opções. O jogo foi muito ruim, a atuação geral do time do São Paulo, tirando o goleiro Rafael, o Arboleda que foi bem, o Rafinha que eu achei que foi bem, o Alan Franco hoje não comprometeu. Quem mais que fez uma partida razoável? Gabriel Neves enquanto esteve em campo. E olha que ele entra depois e se machuca, né? Aí você tem atuações apenas razoáveis, como é o caso do Pablo Maia. Aí você tem uma atuação terrível do Luciano, terrível, tá muito mal, não se sabe exatamente por quê. Aí entra o Rato, que de certo modo dava um equilíbrio para o time, que também tem jogado mal nas últimas partidas. Quer dizer, você tem muito pouco. Aí você tem o Marcos Paulo, que é um jogador que tem alguma habilidade, mas que estava excessivamente burocrático hoje. O Caio Paulista, que é um jogador de muita força, velocidade, mas não pode contribuir tanto tecnicamente assim, e hoje não conseguiu em relação a outros jogos. O Alisson, que virou o queridinho do Dorival, né? O Alisson é um jogador muito limitado tecnicamente, mas o que tem ajudado ele com o Dorival é que ele é aquele cara que não se nega a fazer o serviço sujo. Então, o que pede para ele fazer, ele faz em campo. Por isso que ele está ficando no time. E eu gosto de jogador que faça isso, porque a tendência desses caras também é melhorar com o tempo. Mas também não fez grande partida hoje. O que a gente pode tirar daí? Que o ideal é que o São Paulo tenha um time um pouco mais reforçado no domingo contra o Internacional. O Internacional também começou o ano mal, mas aos poucos começa a se acertar. Ele também oscila. Ele fez um segundo tempo muito bom contra o Flamengo, virou o jogo e ganhou, mas ele fez um jogo muito irregular com o Goiás e ganhou só de 1-0. E amanhã tem jogo importante pela Copa Libertadores da América também. Vai cansar um pouquinho. Vai chegar aqui para enfrentar o São Paulo no domingo fora de casa. Assim como o São Paulo vai enfrentar pressão, o Internacional também vai enfrentar. O Mano é questionado, o Rogério é questionado. O Dorival, para alguns, começa a ser questionado, não devia.
Acho que a torcida do São Paulo tem que estar presente domingo. Primeiro porque é jogo grande, segundo que é para incentivar mesmo. E não adianta ficar pensando, vamos perder. Hoje o Internacional está mais pronto que o São Paulo, mas tem apresentado dificuldades parecidas com as do São Paulo, não tem jogado bem. E numa dessa você acerta uma escalação um pouco melhor. Acho que o Dorival tem que voltar com aquele tripézinho que ele fez contra o América. Eu continuo achando que o Luan não deve estar nesse time porque está mal fisicamente, mas ele pode tentar experimentar o Mendes, manter o Gabriel Neves, voltar com o Nestor naquela função que ele utilizou do lado esquerdo quando fez o jogo contra o América com esse tripé de volantes aí. Na zaga, já que ele gosta de 2 zagueiros, eu prefiro 3, mas já que ele gosta de 2, usar o óbvio, que é Arboleda e Diego Costa, e se não quiser usar o Diego Costa por causa da perna esquerda, ou melhor, da perna direita, usa o Beraldo mesmo. Né? E aí, para tapar buraco, vai com o Caio Paulista mesmo do lado esquerdo, e como ele gosta, tem confiança no Rafinha, começa com o Rafinha, mas não deixa de observar os outros, e com o Caleri na frente, e até o próprio Marcos Paulo entrando, ou de repente começando o jogo para fazer um pouco mais de pressão lá na frente, junto com o Luciano também, quem sabe, de repente o São Paulo pode pressionar o Internacional, que ainda tem problemas na sua defesa, desde o ano passado, e tentar ganhar o jogo. Ganhar esse jogo é muito importante, porque depois o São Paulo tem uma caminhão de jogos fora de casa, incluindo o Brasileiro, que é uma competição onde não pode bobear. Então deixar 3 pontos domingo no Morumbi é importante para, na sequência, se permitir eventualmente empatar em jogos mais difíceis. Vai ter, por exemplo, Fortaleza fora e Corinthians fora. O ideal é não perder esses 2 jogos. Mas para que não perder esses 2 jogos seja válido, o ideal é ganhar do Internacional. Então vá ao Morumbi domingo, eu vou também. Vamos tentar dar um pouco de força para esse time aí, porque os caras correm. Agora, eles são muito limitados. E torcer para que aqueles que estão em transição para voltar possam voltar e ajudar um pouquinho aí. É aquela história, o São Paulino não tem um dia de paz. A gente vai seguir assim até um momento da vida aí, tentar ver quando é que esse clube volta a ter vergonha na cara e melhorar um pouco do desempenho do seu time. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço para todo mundo, hein? Valeu.